Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o JP Maia, você está aqui no Clube Cristão, nosso canal no YouTube da nossa comunidade online para jovens cristãos que pretende aprofundar o seu conhecimento da Bíblia de uma maneira leve e descomplicada, para você que quer aprofundar no seu relacionamento com Deus. E hoje o nosso tema é, como você pode ter visto em algum lugar aí, fazer tatuagem é pecado? Essa é uma pergunta boa, ainda que ela pareça um pouco ultrapassada, né? A gente já fala dessa pergunta faz tanto tempo. Às vezes a gente é muito soberbo, não quer responder, mas eu me lembro muito de um canal aqui do YouTube mesmo, que é bem legal também, que eles falam que, poxa, perguntar não ofende, né? E eu acredito muito nisso, porque de fato a gente está lidando com a realidade de igreja que precisa de ajuda, as pessoas têm perguntas sinceras, né? Então eu acredito na sua pergunta com uma boa intenção, mas você precisa entender que quando a gente está lendo a Escritura, não existe um versículo bíblico específico falando daquilo que hoje culturalmente se tem por tatuagem, né? Naqueles tempos, lá, os tempos de Levítico, né, de Moisés, a gente não tinha a agulha como é feita hoje, a gente tinha um desenho de gatinho da borboleta pintada. O que acontece é que o contexto em que essa passagem se encontra, a gente vai ler lá em Levítico, pega aí sua Bíblia comigo, a gente vai abrir em Levítico 19 e 28. Não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca. Eu sou o Senhor. É muito importante lembrar que os israelitas, eles se encontravam como um povo com uma cultura específica diante de um mundo paganizado, com muitas influências, com muitas práticas litúrgicas religiosas que incluíam essas marcações no corpo. Então a gente está falando aqui de Deus advertindo seu povo para com aquelas práticas que eles viam os outros povos ao redor deles fazendo. A Bíblia foi escrita, gente, para um povo, para uma determinada época, num determinado contexto. Então, quando a gente está pegando Levítico, ele foi escrito para o povo de Israel, né? A gente não pode ler a Bíblia, nossa, olha, Deus escreveu pra mim Levítico, né? Tipo assim, então tudo que tiver em Levítico hoje, não que ela não tenha aplicações e não que ela não tenha utilidade, serviço, né, edificação para nós hoje, muito pelo contrário. Levítico tem sagradas lições para nós. O que eu tô querendo dizer é que Moisés escreveu, né, há milhares de anos atrás esse livro e entregou ao povo judeu, né? Então, ao povo, então, existe um contexto, existe um lugar, existe uma data, é isso que você precisa entender. Ou seja, biblicamente falando, não há nada que reprove feitura de tatuagens no corpo, desde que elas não infringam essa lei, esse mandamento aqui, né? Dessa conotação contextual pagã. Você não está fazendo nada que remete às ideias dos deuses, né? Do paganismo, né? Tudo aquilo que é contrário à cultura do reino e à cultura do evangelho, então tá tudo bem. Inclusive, quando a gente estava vendo na aula do Giovanni Zardini, um pastor presbiteriano lá dentro do clube, ele estava falando sobre cultura e ele falou sobre a diferença daquilo que é mundano e daquilo que é mal. Lá ele explica muito melhor do que eu vou explicar aqui hoje para você, mas ele fala que existem coisas que são parte da criação de Deus. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de histórias, de fantasia, a gente não necessariamente está falando... A gente não está falando de algo que é do diabo. A gente está falando que é algo que é pecaminoso. Se você lê Crônicas de Nárnia, foi um livro escrito por um cristão. Se você lê com uma moral cristã, com valores cristãos. Agora, se você pega, por exemplo, O Senhor dos Anéis, se você pega o Hobbit, também foram escritas por um autor cristão. E aí a gente fala, mas tem dragão na história, é pecaminoso. Gente, a gente precisa fazer uma divisão entre aquilo que é do mundo e aquilo que é mal. Nem tudo aquilo que é do mundo, por assim dizer, aquilo que faz parte da criação, né, do mundo, né, que a gente está, é mal, é contrário à palavra de Deus. Então, se você vê, por exemplo, os personagens, você coloca aqui o Mario, né, e aí você pega o desenho do Mario, que ele nitidamente é um carinha que ele quer fazer o bem, ele quer salvar a princesa Peach lá do vilão que é maldoso. Então, você vê ali o desenho, que não é uma coisa ruim em si mesmo, o Mario não é do demônio, né? Ele tá lutando contra o mal. Então isso tem um valor ali que é marcado do evangelho. Então o Mario tá querendo praticar o bem. Enfim. JP, então quer dizer que o Mario, ele não é uma coisa Não, o Mario não é uma coisa do demônio. É isso que a gente tá querendo diferenciar aqui pra você, né? Você vai desenhar uma borboleta, você vai desenhar... Agora, você vai pegar um deus pagão que é utilizado, inclusive, em rituais de sacrifício em outras religiões. Aí, pelo amor de Deus, né? Então, você tem que entender, assim, que nesse contexto de Levítico, é isso que Deus está condenando, né? A marcação nesse contexto pagão.
Agora, se aquilo que você for fazer não é contrário, aí é o que o Giovanni ensinou pra gente lá, né? Ou é do mundo ou é do mal, né? Ou é mal. Então a gente já disse aqui, fazer tatuagem não é pecado. Óbvio, existe um contexto no qual a tatuagem pode se tornar um pecado por desobedecer aquilo que Deus colocou em Levítico? Sim, né? Então é isso, né? Você precisa orar por sabedoria, pedir ao Senhor, né? Conversar com o seu pastor também seria muito bacana sobre esse assunto. Caso você pretenda fazer de fato, né? Eu, particularmente, acho tatuagem um negócio feio, né? Eu já falei isso para todo mundo já. Não faria, não acho um negócio legal. Não porque é pecaminoso na escritura, só porque eu acho feio mesmo. Ah, mas e aquela... Não gosto de tatuagem e é isso. Mas cada um aí com a sua realidade local, com a sua realidade contextual. Se você tiver alguma dúvida com relação a essa aula, pode deixar aí nos comentários, a gente vai responder você. Clica aí em joinha se esse vídeo te ajudou. E não se esqueça de que se você quiser fazer parte da nossa comunidade, milhares de alunos espalhados pelo mundo que amam o Senhor Jesus, que querem aprofundar o seu relacionamento com Ele, tá aí o link na descrição. Um abraço, a gente se fala no próximo vídeo.